Salve galera dos segundos anos, vamos fazer mais uma correção, fazer a correção da atividade 12, certo? Espero que estejam todos bem, se cuidando, né? E vamos começar então a corrigir essa coisa errada. Vamos lá, gente. Atividade 12, então, é calcular a cossecante, a secante e a cotangente, certo? E a letra A a gente tem que calcular a de 330. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o 3.000. Não é 3.330, é 3.300. Professor. A primeira coisa é um número muito grande, passou de 360, a gente vai dividir, ok? 3.300 dividido por 360 dá 9 e uma quebradeira. Ok, multiplica. Quantas vezes 9 vezes 360? Isso vai dar 3.240, ok? E aí a gente diminui para ver quanto vai restar. Vai restar 60. Esse aqui é o resto, esse aqui vão ser os valores que a gente vai olhar na tabela, certo? Então olha só, a cossecante de 3.300 é igual, lembrando, vamos fazer assim, ó, a cossecante é 1 sobre o seno. Então, a gente vai olhar o valor do seno de 60. Então, o seno de 60, se olhar lá na tabela, é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Como é que a gente vai resolver isso? Repete o de cima, que é o 1, e multiplica pelo inverso do de baixo, que é... Inverso troca, né? O 2 vai para cima, a raiz de 3 vai para baixo. Aqui a gente não tem nada embaixo, é 1. E aí a gente multiplica, multiplicação de fração é reta, né? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 2 é 2, e 1 vezes a raiz de 3 é raiz de 3. Não pode ficar a raiz no denominador, na parte de baixo, então a gente vai racionalizar. Certo? Multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 vezes a raiz de 3 é 2 raízes de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, lembrando, né, raízes iguais, só repetir o número. Isso aqui não dá para simplificar, então essa vai ser a cossecante, ok? A secante de 3.300, lembrando, deixa eu fazer assim, ó. Lembrando que a secante é 1 sobre o cosseno. Aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar lá na tabela o valor do cosseno de 60, certo? O cosseno de 60 lá na tabela é 1 sobre 2. O que a gente vai fazer? Quando tem fração com fração, repete e inverte. Inverte. É ruim escrever assim. Inverte. O 2 vai para cima. 1 vai sempre a mesma coisa, né? 1 vai para baixo. Não tem nada aqui, é 1, multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. Olha só que difícil. 1 vezes 2 é 2, e 1 vezes 1 é 1. Quando é 1 não precisa botar, ou 2 dividido por 1 é 2. Se quiser botar o 2 direto aqui, não precisa fazer essa etapa aqui. Certo? Isso é a secante. A cotangente de 3.300, lembrando que a cotangente é 1 sobre a tangente. Então, tangente 1 sobre a tangente de 60, que é raiz de 3. Olha só, aqui a gente não tem que nem aqui, ó, fração com fração. A gente tem apenas uma fração, mas tem uma raiz na parte de baixo que não pode, então a gente racionaliza, e isso vai dar, multiplicando de cima com de cima e de baixo com de baixo, vai dar raiz de 3 aqui, e
são números iguais dentro da raiz quadrada, multiplica, fica só o número que estava dentro da raiz. Não dá para simplificar, porque esse está dentro da raiz e esse está fora, então não pode. E esses são os valores. Beleza? Esta é a primeira. Na letra B a gente também tem que achar a cossecante, secante e cotangente, agora de 1710. Então, a primeira coisa, o que a gente faz? A gente pega e divide o 1710 sempre por 360, que é a volta completa, certo? Isso vai dar, o 360 ele cabe dentro do 1710, 4 vezes e mais um pouquinho. Então vamos lá, gente, isso aqui é a parte inteira, né? 4 vezes 360 é 1440. É quantas vezes ele cabe. Mas sobrou alguma coisa. Sobrou, vai diminuir aqui, menos 0. 0 aqui empresta 7, 2, 0. 270, certo? Olha só. O que a gente vai fazer agora? 270 tem na tabela, certo? Ele está em cima do eixo, mas está na tabela. Então, a cossecante de 1710 lembrando que o cossecante é 1 sobre, vou fazer aqui, né? Cossecante é 1 sobre o seno, então a gente vai ter seno de 270, a gente vai olhar lá na tabela, é menos 1. Aqui é só a gente resolver, mais com menos é menos, 1 dividido por 1 é 1. Não tem raiz, não tem nada, é isso, certo? A secante de 1710, lembrando que secante é 1 sobre cosseno. Repararam que é ao contrário? Cosse e seco. Não é nem cc nem cocô. É cosse, seco. No caso de cc e de cocô, é porque o negócio fedeu. Certo? 1 sobre o cosseno de 270. Cosseno de 270, olha só, é 0. Qualquer número que não seja 0 dividido por 0 não existe divisão por 0, certo? Ó, se eu for dividir, vou fazer aqui, ó. Se eu for dividir 1 por 0, o número que vezes 0 dá 1 não existe. Não existe nenhum número que eu vou fazer vezes 0 que vai dar 1, certo? Divisão por 0 não existe. Lembrando que se for 0 dividido por 0, daí é outra coisa. Qual é o número que vezes 0 dá 0? Todos. Então, aí é indeterminado. É diferente, certo? Mas isso não vem ao caso. É 1 dividido por 0, não existe. E aí, finalmente, a cotangente. Cotangente de 1710. Aqui a gente tem um problema. Se a gente olhar na tabela, porque a gente tem que... Até a gente fez na letra A, que a cotangente é 1 sobre a tangente, certo? Só que o 270, se olhar na tabela, a tangente de 270, tangente, ela não existe de 270, tá? Se ela não existe, não existe, não tem como botar um número aqui embaixo. 1 sobre, não existe. Não, isso não existe, não tem como botar, certo? Mas eu tenho outra formulazinha que a gente viu da cotangente, que eu não sei se vocês lembram, mas eu vou botar aqui, que a cotangente é o cosseno sobre o seno. Ah, mas eu vou poder usar isso? Sim, é uma fórmula, eu posso usar, tranquilo, qualquer uma das duas. Se quiser usar sempre a do cosseno e a do seno, pode usar que não tem problema. Então, olha só, o cosseno na tabela é 0 e o seno na tabela é menos 1. 0 dividido por menos 1, 0. Ok? Então tem que cuidar desse pequeno detalhe. A tangente não existe, então a gente vai usar o 0. Beleza? Vamos para a próxima. Aqui, a primeira coisa, a gente vai pegar... Vou fazer bem diferente agora. A gente vai dividir o 5.000
5.520 por 360. Bom, 5.520 dividido por 360 dá 15, umas quebradeira, que a gente não quer, a gente só quer o 15, certo? 15 vezes 360 dá 5.400. 5.400. Daí a gente vai diminuir isso e vai sobrar 120, ok? O 120, ele está aqui, ó, entre o 90 e o 180. Ele é segundo quadrante, certo? Segundo quadrante. Bom, no segundo quadrante a gente faz o quê? A gente faz 180 menos y. 180 menos o y, que no caso é 120. Vai diminuir, vai sobrar 60, ok? Agora vamos lá. A cossecante de 5.520 vai ser 1 sobre o seno de 60. Bom, o seno de 60, se olhar lá na tabelinha, é raiz de 3 sobre 2, ok? O que a gente faz? Repete a de cima, inverte a de baixo. Bom, quando não tem nada embaixo, é 1 e aqui o papo é reto na multiplicação, certo? Vai ficar 2 e vai ficar a raiz de 3. Não pode ficar essa raiz de 3. Então a gente vai fazer o quê? Vai racionalizar. Vai multiplicar a raiz de 3 em cima e embaixo. Vai ficar 2 raiz de 3, porque o 2 está fora da raiz e o 3 está dentro. E aqui multiplica duas raízes iguais e vai ficar o 3. Não dá para simplificar, vai ficar assim. Joia. A secante, 5.520, vai olhar lá na tabelinha, é 1 sobre o cosseno de 60. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Aí isso aqui, olha só que complicado. Repete 1 e inverte. 1 sobre 2 fica 2 sobre 1. Não tem nada embaixo, é 1. Multiplicação de fração. O papo é reto. Vai ficar 2 e vai ficar 1. 2 dividido por 1 é 2. Se quiser botar direto 2, pode botar, não tem problema, ok? E a cotangente de 5.520, que é 1 sobre a tangente. Bom, a tangente de 60 é raiz de 3. E olha só que triste. Aqui a gente só vai racionalizar direto. Certo? E aí aqui o papo é reto. Vai ficar raiz de 3. E aqui vai ficar só o 3. Bom, a gente viu que a cotangente, ela também pode ser o cosseno sobre o seno, certo? O que eu vou fazer aqui, gente, não precisa fazer. Eu só vou dar, inclusive, dá bem mais trabalho, tá? Eu nem vou botar o valor aqui, ó. É cosseno sobre seno, certo? O cosseno que é 1 sobre 2 e o seno que é raiz de 3 sobre 2. Vai repetir aqui e vai inverter aqui. Bom, quando a gente tem números iguais numa fração, a gente pode cortar aqui, ó. Então, na verdade, sobrou o quê? Sobrou 1 sobre raiz de 3, que é o que a gente tinha aqui, né? Que aí a gente vai racionalizar, vai ficar raiz de 3 sobre 3, tá? O resultado aqui, ó, ele é o mesmo, só que deu bem mais trabalho, tá? Então, isso aqui é só para vocês verem que a gente pode usar qualquer uma das fórmulas, tá? Mas não precisa fazer isso aqui, que dá muito mais trabalho. E agora, finalmente, né, não menos importante, segundo quadrante. Segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo e a tangente é negativa. O cosseno aqui é da secante, coloca aqui. E a cotangente aqui, que é da tangente, coloca aqui. Lembrando que pode botar só no final, que fica mais fácil de fazer a conta. Certo? E que isso aqui não precisa fazer. Ok? É isso aí, gente. Vamos para a próxima. Mesma coisa de sempre, a gente vai pegar o valor que é 3.540 e vai dividir por 360. De cabeça, isto dá 9, vírgula alguma coisa, não precisa o número depois da vírgula. 9 vezes 360 dá 3.240. E aí a gente vai diminuir, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 3 e aqui dá 0. Bom,
O 300 ele está aqui, por aqui assim, ó. Ele está no quarto quadrante. Quarto quadrante. Quarto quadrante, a formulazinha é esta aqui. X igual a 360 menos y, que é o 300. Olha só que coincidência incrível, deu 60, um valor que a gente nunca viu. Então vamos lá, tem que fazer a conta, a gente já fez lá em cima. Tem que fazer porque a gente não está na mesma questão. Então tem que fazer. Cossecante de 3.540, lembrando que a cossecante é 1 sobre o seno. E o seno de 60, a gente olha na tabela, porque a gente não decorou ainda, porque a gente nunca viu, é raiz 3 sobre 2. Repete. Multiplica pelo inverso. Vezes 1. Desculpa. Bota o 1 embaixo, pode fazer direto, tá, gente? Não precisa fazer isso aqui. 1 vezes 2, 2. 1 vezes raiz 3, raiz de 3. Não pode racionaliza, porque a raiz não pode ficar na parte de baixo. Vai ficar 2 raiz de 3 e aqui vai ficar 3. Agora olha só. A secante, ela é 1 sobre o cosseno. E o cosseno de 60, a gente não decorou ainda, ele é 1 sobre 2. Repete. Inverte. Não tem nada embaixo, é 1. Papo reto aqui, de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. 2 sobre 1, e vai dar 2. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. E a gente tem a cotangente de 3.540, que olha só, é 1 sobre a tangente. E a tangente de 60, pasme, é raiz de 3. Ninguém imaginava. Aqui não precisa fazer coisa de inverter, só racionaliza. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo, papo reto. Raiz de 3, porque é 1 vezes raiz de 3, e embaixo terá 3. Muito bem. Nós estamos no quarto quadrante. Quarto quadrante, o seno é negativo. Seno é negativo. O cosseno é positivo e a tangente é negativa. Pode botar o sinal só no finalzinho, tá? Se quiser pode botar o sinal aqui já, se quiser, ou pode botar só no final, não tem problema. Só não pode esquecer, né, que quando não está no primeiro quadrante tem que botar o sinal, beleza? Vamos adiante. Agora finalmente vamos para a letra E, que aí a gente tem ele em radiano. Então a primeira coisa que a gente faz é pegar esse 53π sobre 4 e transformar ele em grau. Como é que a gente transforma ele em grau mesmo? No lugar do π a gente põe 180, ok? Aí a gente vai multiplicar. 53 vezes 180 dá 9.540, que a gente tem que dividir por 4. 9.540 dividido por 4 dá 2.385. Este valor aqui a gente vai dividir por, sempre por 360. Bom, isso vai dar 6,11 quebradinho, que o 360 cabe no 2.385. Multiplica 360 vezes 6, isto vai dar 2.160, que a gente vai diminuir e vai sobrar 225. Ok,
225, olha que beleza, ele está aqui, ó, por aqui assim. Ele está no terceiro quadrante. Bom, terceiro quadrante, a fórmula é esta: x, o y, que é o 225, menos 180. Bom, a 225 menos 180, olha só, isso dá 45. Beleza. Então vamos lá. A cossecante de 53π sobre 4 cossecante é 1 sobre seno. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O que a gente faz? Repete o 1 e inverte isso aqui. Vai ficar o 2 em cima e a raiz de 2 embaixo. Multiplica aqui o papo reto, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Isso vai dar 1 vezes 2, 2, e uma vez a raiz de 2. Não pode ficar essa raizinha aqui na parte de baixo. Essa raiz a gente vai multiplicar na parte de cima e na parte de baixo. Então a gente vai ter esse 2 está fora, esse 2 está dentro. A gente só pode repetir. Lembrando que aqui é multiplicação, se quiser botar o pontinho pode. E aqui são dois números iguais, duas raízes iguais, só repete o número. Aí aqui a gente tem um detalhezinho que a gente pode simplificar, porque eles são iguais, né? 2 dividido por 2 dá 1 e 2 dividido por 2 dá 1. E vai ficar só com a raiz de 2. A secante de 53π sobre 4 é 1 sobre o cosseno de 45. Só que o cosseno de 45 é exatamente igual. Precisa resolver? Nós estamos na mesma questão. A gente acabou de fazer a conta. Precisa resolver? Não. Eu sei que o resultado vai dar raiz de 2, ok? Se quiser resolver, pode resolver. E a cotangente, lembrando que tem que botar o valor aqui do enunciado, não pode ser nem esse, nem esse, nem esse. A cotangente é 1 sobre a tangente, e a tangente de 45, olha só que triste, é 1, e 1 dividido por 1 é 1. Daí, lembrando que a gente está no terceiro quadrante, olha só, terceiro quadrante. O seno é negativo, o cosseno é negativo, e a tangente é positiva. Então vamos lá, o seno é negativo, cosseno é negativo, e a tangente é positiva. Beleza? Essa foi a letra E. Bom, gente, é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se cuidem, certo? E até a próxima, beleza? Qualquer dúvida, perguntem. Às vezes sei que às vezes eu demoro para responder, não percam a esperança, tá? Sair de casa, usem a máscara. E é isso aí, gente. Valeu. Se cuidem. Um abraço para vocês, tá? Beleza. Tchau. Fui.